Glória a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia aí, abre comigo no livro de quem vai chutar o livro? Zacarias. Pode ser qualquer coisa, né? Eu vou pregar sobre os trapalhões hoje. Nada a ver. Deuteronômio. Eu vou falar o capítulo, você vai falar ai, ai, ai. Capítulo 28. Se você conhece a Bíblia e lê a Bíblia, se não lê, não sei porque não está lendo ainda, e conhece o capítulo 28 de Deuteronômio, você sabe que esse capítulo fala sobre, mas também sobre, será qual parte que eu vou ler? Esse capítulo fala sobre bênçãos, mas também fala sobre maldições. E agora? Vou deixar esse mistério um pouquinho no ar. Você já teve uma sensação de que as coisas não dão certo na tua vida por algum motivo? E que quando você anda, é aquela figura que a gente já viu em tantos desenhos animados, em tantos lugares, que aonde você anda parece ter uma nuvem de chuva na tua cabeça. Parece que está sol em todos os lugares, mas sobre a tua cabeça há uma nuvem. Você sempre está debaixo de uma tempestade. Será que você já passou por tempos em que você se sentia assim? Puxa vida, mas por que comigo essas coisas acontecem? Já ou não? Você ora, as coisas não acontecem, você pede e não vê as coisas acontecendo. Hoje eu quero compartilhar com vocês um segredo, na verdade um princípio que pode ser um ponto de divisor na tua vida, um marco do antes e do depois, e fazer a tua vida ser completamente transformada hoje, se essa é a vontade de Deus, que seja a sua. Eu quero compartilhar com você esse princípio, que pode ser um divisor de águas na sua vida hoje. Quero que teu coração esteja aberto para o que Deus tem para fazer aqui, amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, nós nos voltamos a Ti, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que criou todas as coisas, aquele que estabelece e destitui, aquele em qual há todo poder, aquele em qual há toda a autoridade, aquele que através da palavra da sua boca criou e estabeleceu todas as coisas, aquele que conhece o fim desde o princípio, aquele que já determinou todas as coisas. Pai, nós nos voltamos a Ti, porque sabemos que quando mergulhamos e nos voltamos para a Tua palavra, há poder ali. A Tua palavra é poder. Nós sabemos, Pai, que no Teu nome e através da Tua palavra, Pai, os céus se abrem. Nós sabemos que através do poder da Tua palavra, grilhões são quebrados, vidas são libertas de cadeias espirituais. Eu sei que corações são curados pelo poder da Tua palavra, e é por isso que estamos aqui hoje, Pai, porque cremos nisso. Por isso, em nome de Jesus e na autoridade do nome do Teu Filho, nós Te pedimos agora e declaramos que este culto haverá um agir e um mover do Espírito Santo, e nós declaramos agora que todo impedimento e todos os céus fechados não resistirão e não subsistirão ao que aqui há de acontecer nesta noite, pelo poder do nome de Jesus Cristo, porque é no poder deste nome que eu oro. Eu me coloco diante de Ti, como um simples servo que sou, para que o Senhor me use e faça conforme a Tua vontade hoje aqui. Nós já declaramos, Pai, que este lugar é consagrado a Ti, por isso rompe, abre os céus hoje e manifesta-se entre nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Amém.
Eu falei aquilo antes de orar, mas me parece que assim, só uns 2 ali, mais uns 4 por aqui, tem esse problema de achar que há uma nuvem, uma fase que as coisas parecem que não dão tão certo na sua vida. Se você está numa situação que você sente que a tua oração não é respondida, se você sente que aquilo que você tem buscado não tem acontecido, você não tem encontrado, se você sente que aquilo que você tem plantado parece que não frutifica, parece que não enraiza, se você sente que a tua vida não tem frutificado, se você aguarda algo e nunca vem, se as suas emoções andam abaladas, se as suas decisões parece que não estão alinhadas, se essa nuvem anda sobre a sua cabeça, hoje é dia de experimentar algo novo, amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês este princípio. Por que é que eu não rompo nessa área? Por que é que essa área não avança? Por que é que comigo é assim? Eu quero compartilhar com vocês esse segredo. Sexta-feira, depois de uns 20 dias, eu fui arriscar soltar o braço, bater uma bolinha. Aí estávamos em casa, jogamos ali... Nem 20 minutos, sei lá, pouco tempo, começou a cair uma garoinha, daqui um pouco essa garoinha se transformou em umas gotas mais fortes assim, acabou o nosso jogo, acabou a nossa brincadeira. Quando a gente saiu ali, e a gente estava andando com uma garoa ainda sobre nós, mas fica sem jeito de jogar na quadra, nós olhamos ali, eu e o Rony, parecia que estava tudo aberto, só havia uma nuvem. Ela resolveu parar em cima do meu prédio. Tinha Guarulhos inteiro. Falei, puxa vida, que interessante. No sábado, dia meio cinza. Dia meio friozinho, né? Foi ontem. Dia parado em casa, assim, eu falei, quer saber? Vou sair para dar uma volta. Botei um tênis, um fone de ouvido e... fui ouvindo uma música, umas palavras, meditando na vida um pouco, um friozinho e tal, eu falei, poxa vida, né, que tempinho estranho. Cheguei em casa meio suado, subi de escada ainda, os 15 andares, cheguei lá, fui tomar um banho, estava com a Francis lá no quarto, quando a gente estava ali, saindo, se trocando ali, logo depois, abriu um sol, eu falei, poxa Senhor, só porque eu estava andando, estava um friozinho, um vento, agora que eu parei, veio esse sol bonito, eu falei, pô Senhor, e aí que veio a inspiração nessa palavra, parece que tem uma nuvem sobre a gente, que impede o sol, a luz, que impede a vida de se achegar a nós, e eu falei, que é isso Deus? Eu sei que era uma questão absolutamente normal, no sentido de que eu só estava jogando e correndo, mas o que isso tem a ver? Brincadeiras à parte, Deus me ministrou sobre isso, como que se algumas pessoas tivessem e vivessem de fato essa sensação, e de que isso estivesse acontecendo, como esse homem, a sensação de que há uma nuvem sobre a tua vida. Se esse cabra aí está tipo numa cadeirinha à espera de uma entrevista de emprego, é o que parece, não é? Eu estou vendo essa foto pela primeira vez também. Como muitos, poxa Deus, todo mundo vem numas entrevistas, mas parece que comigo não dá, ou qualquer coisa assim. Eu quero te dizer que talvez isso de fato esteja acontecendo contigo no âmbito espiritual. Não no âmbito físico necessariamente, mas espiritualmente isso pode acontecer. E aí vem um dos maiores segredos da palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 28, como nós acabamos de dizer, é um trecho muito simbólico da Bíblia, porque esse trecho é Moisés se dirigindo ao povo. Todos nós sabemos que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Nessa altura do campeonato, Moisés, que é um dos últimos capítulos desse livro, Moisés está declarando ao seu povo algumas verdades, porque logo ali na frente, ele seria recolhido, eu não sei se ele morreu, se de fato ele morreu ou não, mas se ele foi recolhido de alguma forma, e ele já não estaria mais entre o povo, então ele é obrigado a dizer assim, pessoal, é o seguinte,
ele sabia que estava velhinho também e tal, e ele declara muitas coisas, entre elas o capítulo 28 de Deuteronômio, aonde ele diz muito a respeito do nosso relacionamento com o Senhor, e aquilo que nós alcançamos e vivemos decorrente desse relacionamento com o Senhor, as bênçãos e também as coisas ruins, as boas e as ruins, decorrentes desse relacionamento. Então ele vem, e do verso 1 ao 15, o autor fala uma série de coisas boas que acontecem com aqueles que obedecem ao Senhor. Se você colocar o verso 1 aí de Deuteronômio 28, ele diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Ele começa assim esse verso, e aí ele começa a dizer uma série de benefícios que esse povo poderia viver, e no verso 12 desse 28, ele diz assim: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. Em outras versões diz que a nível pessoal, eu acho também, você emprestará a muitos, e não tomará, e não pedirá emprestado. Então, entre muitas coisas que Deus diz aqui, ele fala assim: eu vou abrir os céus sobre vocês, os céus aonde ele guarda o tesouro dele. E você pode considerar o tesouro do Senhor absolutamente qualquer coisa que vem do alto e que vem da parte dele. Se você, por exemplo, conhece bem essa passagem, e nós às vezes usamos ela para ministrar dízimos e ofertas, é a passagem que está em Malaquias capítulo 3 verso 10, que diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, à casa do tesouro, como queira, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão nem onde guardá-las. Traz para vocês que vocês vão ver se eu não vou abrir o céu sobre a vida de vocês e derramar tanta bênção que vocês não vão nem ter onde guardar. Então ele diz que muitas dessas bênçãos estão em depósitos celestiais. Você já andou ali por alguns lugares, tipo na Santos Dumont, ali como que chama? Em Cumbica, depósito, você vai por ruas e ruas, são só empresas, só depósitos e depósitos. Eu fico imaginando como devem ser as ruas do céu, cheio de depósitos, aonde o Senhor guarda todos os tesouros. É óbvio que não há um estoque, porque o tesouro nos céus é inesgotável, já que ele é o criador de todas as coisas, ele pode criar qualquer coisa. Ageu 2, 8 e 9 diz que de Deus é todo o ouro e toda a prata. Você imagina que ele não tem de recursos ali, mas você pode imaginar que dos céus não vem só bênçãos materiais. Dos céus você recebe carinho, amor pela sua esposa. Do céu você recebe amor, carinho pelo teu marido. Dos céus você recebe capacidade de perdoar. Dos céus você recebe misericórdia e graça do Senhor para contigo, e você também recebe para a tua vida, para que você tenha com o próximo. Dos céus você recebe equilíbrio. Dos céus você recebe autoridade. Dos céus você recebe unção capacitadora, dons. Do céu você recebe praticamente tudo que Deus quer derramar sobre alguém. E é por isso que Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, que é o Pai das luzes. Ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, porque tudo que é bom vem de lá.
Então o Senhor fala assim: se vocês obedecerem, e ele começa, vocês vão viver, vocês vão ser prósperos, eu vou dar isso, eu vou abençoar, vocês não sofrerão ataque de inimigos, vocês plantarão e colherão, vocês viverão, terão do bom e do melhor, vocês viverão uma vida abundante, etc, 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 e muitas coisas boas, inclusive o 12, que diz: eu vou abrir os céus e derramar toda a boa dádiva, como nós vimos aqui sobre vocês. Só que, porém, mas, contudo, todavia, no verso 15, há uma guinada, e Deus fala o seguinte no verso 15, põe o 15 aí para mim, ele diz assim: entretanto, é mais uma para o nosso vocabulário, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, mesma coisa que ele falou no 1, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão, 2 pontos, e aí ele começa, amigo, não queira viver o que ele fala ali, para aqueles que não obedecem os seus mandamentos. E aí ele começa uma lista de coisas muito ruins, e aí a gente chega no verso principal dessa noite, que é o verso número 23 do capítulo 28 de Deuteronômio. Entre muitas coisas ele diz: o céu sobre sua cabeça será como bronze, e o chão debaixo de vocês como ferro. O céu como de bronze, e o chão como de ferro. Diga assim: céu de ferro, chão de bronze. Ou o contrário, põe Levíticos 26, 18 para mim, por favor. Eu sei que está fora da ordem, mas põe. E ali diz assim: se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu vos castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. 19, perdão, que diz assim, é isso: eu lhes quebrarei o orgulho rebelde, e farei que o céu sobre vocês fique como ferro, e a terra de vocês fique como bronze. Ele dá uma invertida aí, mas é ferro, bronze ou ferro, tanto faz. Esses 2 metais, eles até são um pouco semelhantes, um é tão duro quanto o outro, mais ou menos, mas o que isso quer dizer no hebraico é que os céus estariam fechados e a terra infrutífera. É isso que ele quer dizer. Queridos, você provavelmente já ouviu esse termo, e como eu acabei de comentar com o Luiz, nessa mesma unção, porque a gente não se falou, por algum motivo o Senhor nos ministrou sobre romper o céu de bronze hoje aqui, amém? A gente não se falou, mas vocês já devem ter ouvido esse termo de céus de bronze sobre a sua vida, ou sobre alguém que está aqui, ou sobre uma igreja, ou sobre uma nação, ou sobre uma região, ou alguma coisa assim. Moisés está dizendo aqui, nesses momentos antes de morrer, que se o povo não obedecesse, haveriam céus fechados sobre aquele povo, sobre aquela terra, e era como se Deus estivesse dizendo: eu sou Deus, eu sou justo, se vocês não me obedecerem, se vocês não me honrarem, não há nada que eu possa fazer, eu vou acabar tendo que fechar o céu sobre vocês, de forma que já não haverá mais a minha mão, de forma que já não haverá mais a minha intervenção, de forma de que eu já não poderei lhes proteger, de forma que as minhas bênçãos já não vão lhes alcançar, eu serei obrigado a fechar os céus, se não houver obediência aos meus mandamentos. É isso que Deus está dizendo. Há alguns significados, obviamente. O céu de bronze significaria para aquele povo também que talvez eles não recebessem mais chuva. Chuva era uma forma de Deus abençoar aquela terra e trazer prosperidade material, já que no 12 nós lemos que Deus abriria o céu e que viria chuva. E você pode imaginar qualquer coisa, porque hoje nós cantamos chuva de bênçãos dos céus. Qualquer coisa pode vir dos céus, é boa, inclusive a chuva no tempo certo para abençoar. Muitos entendiam que poderia ser a falta de chuva. O chão de ferro era plantar alguma coisa e não nascer, ou seja, infertilidade. Nada mais frutificaria ali, sem frutos, sem sustento. Mas espiritualmente,
a gente sabe que céus de bronze, céus fechados de bronze, fala agora da não mais intervenção divina, da não mais intervenção por parte de Deus, fala de algo espiritual com aquele povo. O céu de bronze seria agora falta de comunhão, seria a falta de conexão do céu com a terra, seria falta de estabelecer na terra algo que fosse cumprido nos céus, e algo que fosse liberado dos céus e fosse cumprido na terra. Faltaria então agora essa conexão, faltaria agora ouvir a voz de Deus, faltaria agora falar com Deus e Ele não te ouvir. Tudo isso simbolizaria o céu de bronze, um tempo de frieza, um tempo de sombra, um tempo de escuridão, um tempo de distância da parte de Deus, um tempo, por que não, de silêncio. E obviamente o chão de ferro, ou como queira, diz a respeito de suprimento para nós. Não há mais colheita física, não há mais bênção. Por isso, céu de bronze, algo espiritual, intervenção divina, e terra de ferro diz respeito ao material. Céu de bronze ao espiritual, e chão de ferro ao material. Deus, ele fala assim: eu cesso o espiritual e cesso também o material sobre a vida daqueles que desrespeitarem, ignorarem os meus mandamentos. E quantas vezes nós somos assim, ou vivemos assim? Parece que há algo sobre as nossas vidas, sobre as nossas cabeças. Eu posso te dizer, e talvez você hoje interprete sobre a tua vida: há um céu de bronze sobre a sua casa, sobre a sua cabeça, talvez sobre a sua vida. Nós estamos na igreja, servimos, buscamos ao Senhor, queremos viver o que Ele tem para nós, mas muitas vezes nós não sentimos que é isso que a gente está vivendo. A gente quer viver melhoria, a gente quer viver avanço, a gente quer viver crescimento, a gente quer crescer no Senhor, em graça, em misericórdia, em conhecimento, em autoridade, em unção, em poder, mas às vezes a gente sente que não é isso. Parece que a gente retrocede, porque os céus estão fechados. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, igreja: o inferno vem trabalhando e trabalha até hoje para que as tuas atitudes façam com que os céus se tornem de bronze sobre a tua cabeça, porque aí assim você já não ouve mais o Senhor, você endurece, você fica frio, você já não vislumbra, você já não vê mais a mão de Deus, você se torna questionador, você se torna amargo, você se torna frio, você se torna duro, porque os céus se fecharam sobre a sua cabeça, e o inferno vai tentar fazer com que isso aconteça. Você até vai andar com Deus, você até vez ou outra está na igreja, ou você até frequenta, mas você parece que não vive o que Deus tem para você, e o que Deus tem para derramar sobre a tua vida. E eu já disse mais de uma vez que talvez uma das nossas maiores frustrações vai ser um dia chegar nos céus. E mais, você até vai para o céu, até uma palavra forte, você vai para o céu, mas enquanto você está aqui, você parece que não vive o que Deus tem para você. E como eu já disse, uma das maiores frustrações vai ser você chegar no céu, ver um depósito com uma placa escrito o teu nome, e ver que ali naquele depósito haviam tantas coisas que Deus queria que você vivesse, mas os depósitos ficaram fechados, os céus permaneceram fechados, cerrados. O céu de bronze impediu que aquelas bênçãos chegassem na sua vida, e você vai dizer: meu Deus, tudo isso era para mim. E o Senhor vai dizer: pois é, esses são os planos que eu tinha para você. Lembra quando na Bíblia eu falava assim, que os meus pensamentos são diferentes dos teus, que os meus planos para você são diferentes dos teus? Pois é, esses eram os meus, mas você insistiu nos teus caminhos, e agora é isso. Agora o teu casamento está aí ruim, agora tua família está longe, agora a brasa do teu coração se esfriou, agora o teu ministério engavetou, agora os propósitos não se cumpriram, mas estava tudo aqui, ó, preparado para você. Eu tinha unção, eu tinha poder, eu tinha autoridade. O meu plano é que você pregasse para multidões, sabe? O meu plano aqui dizia respeito a uns dons de cura, dons de libertação, mas está tudo aqui, ó, não consegui liberar nada para você. E mais, eu tinha planos para que você vivesse prosperidade na terra, mas você preferiu reter o teu dinheiro. Como é que eu posso fazer?
E mais, eu tinha bênçãos para você em todas essas áreas aqui, mas ficou tudo retido. Imagina como vai ser quando nós vermos o que Deus tinha para nós nos céus. Agora, quando os céus se fecham, quando o céu é de bronze sobre nós, querido, parece que essas coisas não chegam na nossa vida, parece que Deus fica calado, a gente não vê mais a mão dele agindo. Olha a sequência desse trecho, nós lemos o 23, que diz, põe aí para mim, a gente lê o 23, fala, eu vou fechar o céu, vai ser como de bronze, o chão como de terra, e no 28, 24, e no 25, olha como a sequência é pesada, é dura, 28, 24 de Deuteronômio, por favor, ele diz assim, na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu, até os que descerão do céu, até que vocês sejam destruídos. Pesado, ao próximo. E o Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos, vocês irão a eles por um caminho, e por 7 fugirão, e vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Pesado, né? Que difícil. Pó é sequidão, pó é tipo sequidão, não há nada. Ao invés de fluir rios de água viva, agora é pó e sequidão. Sabe quando você vai conversar com alguém e você acha que essa pessoa vai te trazer uma palavra, ao invés de saírem e fluírem rios de águas vivas, é pó e sequidão. Você sai daquela conversa pior do que você entrou. Aquela pessoa, ao invés de te incrementar, ao invés de te abençoar com uma palavra de esperança, com uma palavra de poder, com uma palavra de cura, de restauração, com uma palavra de esperança, parece que fluiu pó dela. Parece que saiu areia, ela cuspiu areia. E mais, ele fala assim, os inimigos vão te cercar. Aí ele já está falando inclusive da falta, agora já não há nem mais cobertura de Deus sobre a tua vida, amigo. Ele está falando de você estar completamente desprotegido dos seus inimigos. E muitas outras consequências ruins. É difícil. Agora, a grande pergunta é, o que faz com que os céus se fechem sobre as nossas vidas? O que faz com que você seja aquela pessoa que onde você anda, a nuvem está sobre você, aquela, eu sei lá, aquele escudo de bronze está sobre você, a bênção do Senhor está caindo ali, você corre, mas quando você corre, o teto de bronze está em cima da tua vida, não cai nada, aí está lá, você corre, o teto te acompanha aonde você for. O que faz com que os céus se fechem? Ou talvez a melhor pergunta seria, o que faz com que Deus rompa os céus de bronze sobre as nossas vidas? E nesse contexto, dá para a gente entender que os céus estão lá. Deus quer abençoar e Deus abençoa, mas sobre a nossa vida há isso. O que dá a entender, e esse é o tema da palavra de hoje, se tem que ter um nome essa palavra é, cada um tem um céu, ou um céu para cada um, porque o meu pode estar aberto, mas você pode estar do meu lado, e você está com o céu de bronze, ou você está vivendo o melhor do Senhor, e sobre a minha vida há um teto de bronze, um céu de bronze, porque cada um tem o seu próprio teto, é um céu para cada um, e eu não sei como está o seu hoje, mas essa palavra se chama um céu para cada um. Hoje a gente precisa entender isso, igreja. Hoje a gente precisa entender que para todo céu de bronze existe alguém vivendo longe da vontade do Senhor. E que para que esse céu se rompa e se abra sobre você, você precisa viver os princípios e as verdades do Senhor que nós vamos falar hoje. E se há um Deus que deseja te abençoar, e se há um Deus que tem bênçãos de depósito cheio de bênçãos para você, se há um Deus que fala para ser ouvido, se há um Deus que gosta de ouvir as tuas orações, porque é que essas coisas não estão acontecendo? Hoje nós vamos romper com esse céu, hoje vai haver um rompimento de céu de bronze sobre as nossas vidas, para que a gente comece a alcançar os céus, para que a gente consiga alcançar o coração de Deus e as bênçãos dele cheguem até as nossas vidas. E posso te dizer
Há céus de bronze, às vezes, sobre uma casa, há céus de bronze sobre uma região, há céus de bronze sobre uma igreja, sobre uma cidade, e nós precisamos entender essas coisas para romper esses céus e começar a viver o que Deus tem para nós, em todas as áreas das nossas vidas. Há e é possível haver um chão de ferro e um teto de bronze que impede as bênçãos de Deus de chegarem nas nossas vidas. Eu não sei o que tem impedido, mas você tem vivido uma carência, uma necessidade em alguma área da sua vida. Abre o teu coração, porque Deus quer falar com a igreja hoje. Porque é que na minha vida parece que eu não avanço, estou andando igual Siri, só para o lado, não avanço para frente. Essa é a realidade que alguns hoje sentem aqui. Agora, deixa eu beber uma água, me preparar. Quais são as principais coisas que fazem o céu fechar sobre as nossas vidas? Em primeiro lugar, orgulho, o que a Bíblia também chama de soberba. Soberba significa orgulho na Bíblia. E posso te falar, como Deus não se agrada do orgulhoso, da orgulhosa, daquele que é soberbo, daquele que por onde está diz: se eu errei, o problema é meu, que se lasque, aberta o botão do lasque-se, para não dizer outra coisa, a toda hora, que se lasque, se eu errei, o problema é meu, se eu acertei, batam palmas para mim, mas se eu errei, não tenho nada com você, que se lasque. Esse é o orgulhoso. Se alguém se incomodou, tchau, ou qualquer coisa assim. Deus não gosta de pessoa que é orgulhosa. 1 Pedro 5, 5 e 6 diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que isso quer dizer? Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele tem graça com os humildes. Ou seja, para os humildes a bênção chega, porque Ele dá, Ele tem graça. Agora, com os soberbos, nada a ver. Ele se humilha, Ele impede que essas coisas aconteçam. E aí o 6 diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Quando uma pessoa é tomada de orgulho, sabe o que acontece? Ela não reconhece mais os seus erros. Uma pessoa orgulhosa, queridos, ela começa a entender que o que ela deseja e o que ela quer é maior do que o que qualquer pessoa tenha para dizer para ele ou para ela. Uma pessoa orgulhosa, ela começa a se tornar agora então independente, e ela fala assim: o que você tem para me dizer e o que você tem para me ensinar, obrigado. Ela dá de ombro para os mandamentos de Deus, ela acha que sabe o caminho que tem que seguir. Uma pessoa orgulhosa, ela fica dura. Uma pessoa orgulhosa fica impermeável. A graça, a unção de Deus, o óleo não permeia, não alcança, ela não consegue penetrar, porque agora aquele coração ficou endurecido. Essa pessoa começou a ficar cega, ela começa a achar que ninguém mais tem razão, e que só ela entende que o que é certo. Vocês já viram pessoas que no natural ficam assim? Pessoas quando elas envelhecem e elas ficam mais velhas assim, elas parecem que ficam mais ranzinzas. E agora elas falam: eu sei, já vivi tudo nessa vida, eu sei das coisas, já vi tudo nessa vida aqui, debaixo desse sol, você quer me ensinar e não sei o quê, mas talvez tenha coisa para ensinar. Que ninguém é de todo mal que não tenha algo para ensinar. E ninguém é de todo bom que não tenha algo para aprender. E se você tem idade avançada, deixa eu te dizer, há muita coisa nessa vida que talvez você não saiba mesmo, e que talvez você tenha que aprender a receber. Se você traz essa condição para o espiritual dentro, por exemplo, da nossa comunidade, dentro da igreja, são aquelas pessoas que têm anos e anos de caminhada com o Senhor. Mas eu me converti há 28 anos atrás, eu já tenho 30 anos de caminhada com o Senhor. Você chegou ontem, quer me ensinar alguma coisa? Talvez tenha. Talvez tenha. Como Paulo repreendeu Pedro, que andou com Jesus. Como Davi, que era cheio da presença, foi repreendido por Natã. Como muitos homens foram repreendidos.
Depende da tua resposta, mas o orgulhoso não aceita a repreensão, ele é fechado. E esses são os que acabam mal, porque a palavra de Deus diz que o orgulho precede a queda. Você está lá todo orgulhoso, o próximo passo é você se arrebentar em alguma coisa. Provérbios 16, 18, na versão completa desse verso, diz assim: o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Provérbios 29, 23 diz: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Aquele que fala, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou pelos meus próprios caminhos, às vezes até ouve o que o pastor tem para dizer, o que um líder tem para dizer, às vezes até ouve, tenta buscar, mas ele é obstinado, ele está lá, voltado para os seus caminhos. Eu quero beber mesmo, eu sou eu, ninguém tem nada com a minha vida, mas você não sabe que tem uma família, que tem filhos, que tem amigos, que tem ministérios, que tem vida sobre a tua liderança, que também sofrem as consequências. O teu caminho de independência arrebenta não só você, mas muitos que estão com você. E o orgulho vai te levar para a queda. E posso te falar, Deus derruba. E Deus gosta de derrubar quem é orgulhoso. Deus gosta de tratar com o altivo, com o soberbo, com o orgulhoso, que acha que sabe tudo. Como é que Deus trata uma pessoa orgulhosa? Fechando o céu sobre a vida dela. O que nós lemos, põe para mim de novo aí, Levítico capítulo 26, verso 19. O que fala? Eu trato o orgulhoso. Como? Fechando o céu sobre a vida dele. Eu lhes quebrarei o orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como de ferro e o chão como de bronze. Então Deus vem e Ele começa a interromper na tua vida as bênçãos. E aí você vê as coisas saindo do trilho, descambando. Os caminhos são ruins, você sofre e muita gente sofre com você. E deixa eu te dizer uma coisa, não ache que você pode enganar a Deus, porque Deus conhece muito bem quem é orgulhoso, e a palavra dele fala em Salmo 38:6, ainda que o Senhor seja excelso, ou seja, exaltado nos mais altos céus, ele atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Ou seja, Deus sabe quem é soberbo, quem é orgulhoso e quem é humilde. O orgulhoso, ele permanece no erro, ele sabe o caminho da salvação, mas não o segue. Ele sabe o que deve fazer, mas é independente, não se sujeita. Como eu vejo pessoas com essa sementinha de rebeldia, torcendo o nariz para uma palavra da parte de Deus. Posso te dizer uma coisa, sem pretensão alguma de vangloriar o que eu digo, porque eu sei que eu tenho que lidar com o Senhor quando eu dou uma direção. Ou você não acha que às vezes eu dou uma direção que é séria e não saio correndo para minha casa para orar, para que essa direção seja valorosa, porque se não for, quem se lasca sou eu. O teu papel é obedecer, e se você obedecer, você está legal com o Senhor. Agora eu não, se a direção for ruim, mas o teu é obedecer. Não, mas eu torço, aí você torce o nariz. Aí, cara, você pega o caminho, o descaminho, ou o atalho, ou a saída que não deveria pegar. Permanece no erro, não se sujeita, é caminho de destruição. E aí, sabe o que acontece? É isso. Não há avanço, não há crescimento. Quando muitas vezes não vira vergonha para a tua família, quando não vira vergonha para a tua comunidade, é isso que acontece. É quando Deus derruba, e aí você fica um pouco mais exposto, e você vira case do que não deve fazer. É péssimo. Se tem uma coisa que eu não quero que você seja, é case do que não se deve fazer. E é por isso que eu falo, ninguém é de todo mal, pelo menos como mau exemplo ele serve. Porque você é esse que resolveu tomar os teus caminhos e desobedecer. Um homem orgulhoso, ele raramente é agradecido, porque ele acha que as coisas que ele conquista e recebe são por merecimento próprio. Um homem orgulhoso, ele é assim, ele fecha o céu, porque ele não quis obedecer, e não obedecendo, ele ignora os mandamentos de Deus, como que dizendo assim, não, esses mandamentos não estão com nada, eu sei o que eu tenho que fazer, e ele desonra a Deus, não reconhece a grandeza do Senhor.
Não dê de ombro para os mandamentos do Senhor, e é por isso que eu comecei lendo aquele salmo de número 19, Davi dizendo quão bom eram os mandamentos do Senhor. Eu os sigo, eles me engrandecem, eles me aliviam, eles me trazem bálsamo, eles me trazem alegria para a minha alma, eu sei quão bom eles são, e ele fala, eu obedeço esses mandamentos. Não ignore os mandamentos da igreja, ou do Senhor, perdão. Você pode até estar na igreja, mas se você não vê intervenção, cuidado, porque uma raizinha de orgulho pode estar aí na sua vida. Eu já vim de outra igreja, eu tinha um ministério, já trabalhei 200 anos com o Senhor, servi não sei quantas mil ceias, já cuidei de não sei quantos ministérios, agora eu chego aqui, eu tenho que me submeter? Tem que. Se há uma unção sobre a tua vida, deixa que ela se manifeste, chega, se submete, senta, recebe. Me lembro do testemunho do pastor Felipe, já contei aqui para vocês, entre muitos, hein? Quem está indo no curso de líderes 2, ouviu um testemunho do pastor Giba também. Você acha que eu não vim de uma igreja, que eu já não sabia um pouquinho de Bíblia? Senhor, estou aqui, se eu quiser, posso te ajudar muito, viu? Como assim? O pastor Felipe cuidava de uma igreja, ele era o segundo homem lá numa igreja, uma igreja menor, uma igreja de 500 membros mais ou menos, 600 membros, e ele sentiu no coração então de ir para o Bola de Neve. Ele já ministrava a palavra, ele era do louvor também, ele era ministro, cantava e tocava baixo também, sabia? E aí sabe o que aconteceu? Ele foi para o Bola de Neve, época de Turiaçu, ele passou 1 ano e meio sentado no chão, pastor. Aí quando tinha dado mais ou menos uns 2 anos que ele pegava culto sentado no chão, teve uma barca, aí a Francis era secretária, ela falou, poxa, quem que vai cuidar do culto no domingo, porque tá todo mundo na barca, né? Por exemplo, domingo à noite nós todos não estaremos aqui, né? Vamos estar viajando, voltando, para se Deus quiser, segunda-feira o pessoal voltar e trabalhar. Aí, quem que eu posso chamar? Aí a Francis falou, vou chamar o Felipe. Ele já era pastor, pregava, ele pregou naquele domingo de barca, mesmo com a barca, a igreja lotada, porque lá sempre era lotado, presença do Senhor, a galera recebendo, ele, estourei, arrebentei, né? Agora chegou a minha vez e tal. Chegou no culto seguinte, ele não recebeu nem um tapa nas costas. A P voltou, na semana seguinte, sabe para onde ele voltou? Pro chão. Ele falava, eu estava no chão, sentado, olhando aquele culto, e ele falava, poxa vida, Senhor, há uma semana eu estava ali naquele altar, as pessoas aplaudindo, as pessoas recebendo a palavra, agora eu estou aqui no chão, você não sabe me humilhar tanto. Mais 2 anos, para ele começar a subir, fazer, se envolver. Cheguei do ministério, cheio de unção, cheio de poder, então deixa eu te conhecer, então vem se apresentar. Então vamos apertar a mão, eu preciso que você confie em mim, e eu preciso confiar em você, para um dia a gente unir forças e somar aqui, para o crescimento do reino, amém? Agora, se o teu orgulho não permitir isso, você vai para a geladeira, amigo, o céu se fecha sobre a tua vida, como é que você vai voltar a ser usado? Cuidado, porque essa sementinha do orgulho pode estar em muitos corações, e isso impede a intervenção de Deus sobre a tua vida. A segunda coisa que fecha o céu sobre a tua vida, e que talvez seja uma consequência do passo 1, e isso é muito sério, é o pecado oculto. O que fecha mesmo o céu sobre a tua cabeça, e faz com que as maldições realmente te alcancem, quando você vê os céus fechados, é o pecado oculto. O que é isso? É quando você tem a prática de esconder os seus erros, de esconder os seus pecados. É quando nós, seres humanos, temos uma tendência de esconder as nossas falhas.
Posso te falar, as duas coisas que eu mais aprontei na minha vida, as duas, maiores aprontadas, de traquinagem, de adolescente, assim, não como pecado mesmo, porque pecado foram outras bobagens inefáveis, assim, né? Mas eu me lembro que um dia, eu subi no muro da casa que a gente morava, e era um muro assim, você subia, tinha um lugar alto assim, e tinha caixa d'água. Aí você subia na caixa d'água, e aí tinha um muro para cima da caixa d'água, eu estava em cima do muro. Era super perigoso, porque o lado de lá era um estacionamento, e tinha uma queda de uns 10 metros, pelo menos assim, alto mesmo, como se o muro fosse na altura do pé direito dessa igreja. Para cá o estacionamento, para lá era a minha casa. Eu morava num bairro que era morro assim, e o muro quebrou, sabe, os tijolos, pum, o muro cedeu com o meu peso, era um murinho meio fraco, e quando o muro começou a quebrar, eu podia ter caído para o lado dos 10 metros, sei lá o que ia acontecer, mas eu caí para o lado de cá, eu caí dentro da caixa d'água, e quebrei tudo, quebrei tampa, quebrei caixa d'água, foi água para todo lado, foi um horror. Eu me machuquei um pouco de ralar assim, mas eu caí dentro da caixa d'água, direitinho no meio, plá, você podia pegar na quina, machucar um pouco mais. Cara, foi uma bagunça, porque era caixa daquelas que quebra, né, de amianto, foi uma confusão. Fiquei desesperado, né? Falei, que bobeira que eu fiz. Cara, primeira coisa que eu fiz, quando meu pai assobiou na porta, meu pai tem um assobiozinho, né? Quando ele chegava em casa, ele fazia, ele tem um assobiozinho, meu pai assobiou, falei, ele chegou. Eu fui na porta e falei, pai, caguei. Confessei. O que foi, filho? Eu arrebentei tudo, quebrou, tal, não sei o quê. E me deu uma bronca, mas legal. Segunda coisa que eu fiz, que essa foi uma bobagem enorme, com 13 anos, eu fui dar um rolê com o carro do meu primo, bati, não sabia de nada, sai assim, aí numa curva, engatei uma marcha lá, fiz a curva errada, plum, peguei a porta de um outro carro que estava na avenida lá, na rua, estava na igreja, acabou a igreja de manhã, ensaio do coral, meus pais lá ensaiando, eu lá, falei, não, vou dar um rolê, carro do meu primo, que hoje mora na gringa, pá, bati, cara, quando eu bati, eu falei, não acredito, cara, e o pior é que eu bati num outro carro de uma outra pessoa da igreja, total, né, responsabilidade, aí, fui lá dentro, falei, meu Deus, cara, a primeira coisa que eu fiz, eu desci lá, meu pai e minha mãe ensaiando, eu falei, pai, preciso falar com você agora, vem pra cá. Aí ele saiu lá, falei, tô te esperando aqui fora. Ele saiu, falei, pai, bati o carro do Caio, do nosso primo. Como assim, filho, não sei o que. Ele saiu para ver, consertou o carro dele e o carro da outra pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque dessas duas vezes eu não apanhei. Posso dizer para vocês, eu canso de falar aqui que minha mãe, ela tinha prática de repreender e de punir, vocês sabem, eu não apanhei, sabe por quê? Porque eu contei de pronto o que eu tinha aprontado. Uma das coisas que mais chateia Deus como pai, é ver um filho e uma filha ocultando pecado e escondendo pecado, não que Deus não saiba, mas você oculta pecado, quando você esconde, não só o que você fez, mas quando nós, simplesmente, não compartilhamos as nossas falhas, quando nós não compartilhamos as nossas fraquezas, quando nós não compartilhamos os perreios que nós estamos passando, nós ocultamos, como se aquilo não pudesse ser exposto, como se aquilo tivesse que ser de fato escondido, como se aquilo depusesse contra nós, de fato um pouco depõe, mas o Senhor, Ele fica muito triste, para não dizer irado, quando o seu povo, ou quando nós ocultamos as nossas falhas, os nossos erros, as nossas fraquezas, os nossos pecados, não chegando perto dele, que está pronto para nos ouvir, que é pronto para nos responder, para confessar os nossos pecados.
quando a gente não chega para uma pessoa madura espiritualmente, alguém que é o teu líder, um diácono, um presbítero, e fala assim: você precisa me ouvir, eu tenho isso dentro de mim, e eu preciso pôr para fora, deixa eu expor o que eu estou passando. Você oculta o teu pecado até de uma forma orgulhosa, e por isso eu disse que os dois têm a ver, quando você retém aquilo dentro de você, para que ninguém descubra. Quanto mais você oculta, mais os céus se fecham sobre a sua vida. E queridos, nesses dias o pecado tem tomado conta da igreja de Cristo. Quando nós praticamos pecados e não confessamos os nossos pecados, ele tem tomado conta da igreja, porque as nossas bocas têm estado fechadas para confessar pecados e declarar pecados abertamente. Onde não há pecado confrontado, você não vê glória de Deus, porque pecado oculto fecha os céus. E é por isso que nós vemos hoje tantas igrejas frias, porque são igrejas que agora resolveram velar, ocultar o pecado. Há pecado em liderança, há pecado em líderes de ministério, mas a igreja retém. Quando se sabe de alguma coisa é através da fofoca de um irmão, de uma irmã que escapuliu por aí, mas a igreja retém. Igrejas que não confessam, que não expõem, que não confrontam o pecado. Se você um dia for numa igreja que não confronta o teu pecado na lata, corre dessa igreja. Porque a igreja de Cristo precisa falar com o pecado, precisa dar de frente com o pecado, e não esconder e ocultar pecado. Essas igrejas que não confrontam os pecados, elas não veem a glória de Deus, porque os céus estão fechados. Não há manifestação do Espírito Santo, não há manifestação do sobrenatural, não há visitação divina, não há sinal, não há transformação em igreja que tem céus fechados, porque há ocultação de pecados. Queridos, essas são as coisas que mais entristecem a Deus, porque Deus é um Deus pronto para nos ouvir. E por que é necessário que o pecado seja exposto? Porque quanto maior for a ocultação do pecado, maior vai ser o céu de bronze. E você não foi chamado para viver debaixo desse céu. Você foi chamado para romper com esse céu e viver tudo que o Senhor tem preparado para você. Você não foi chamado para viver tanta amargura, tanta tristeza, tanta desilusão. Você não foi chamado para viver fracasso. Você não foi chamado para experimentar casamento fracassado, para experimentar criação e educação de filhos fracassados. Você não foi chamado para estabelecer empresas fracassadas. Você não foi chamado para estabelecer ministérios fracassados. Antes você foi chamado para exercer e para usufruir de tudo que Deus tem para você, porque não há outra chance de a gente viver a vida abundante que Deus prometeu para nós, se não tivermos uma vida próxima a Ele, abrindo nosso coração. E Deus falou: eu vim para que tivesse vida, e vida em abundância. Cadê essa vida? Talvez esteja acima dos céus de bronze sobre a tua vida. Você foi chamado para a vitória, meu amigo. Você não foi chamado para ser escravo de uma situação. Você não foi chamado para ser escravo do pecado, mas para ter autoridade na terra. No Egito, quando uma pessoa desobedecia Faraó, ou desobedecia os escravos de uma forma grave, elas eram lançadas em uma sala que tinha teto de bronze e chão de ferro. Os egípcios, eles exploraram muito o povo hebreu quando eles eram escravos no Egito. Do Egito escravo fui, lembra? Eles então trabalhavam com esses produtos. Todo o ouro que era encontrado era dado prontamente para os egípcios, mas eles também tiravam muito cobre, muito ferro. Esses ferros e esses cobres eram usados para diversas coisas. Eles tinham, você vê lá aquelas coisas de Faraó e tal, tem ferro aqui, ferro em todo lugar, bronze em vários lugares. Eles trabalhavam isso daí. E essa sala era uma sala que tinha teto de bronze, chão de ferro, e essas pessoas eram jogadas ali até a sua morte. O que vale dizer é que quando Deus traz essas figuras de teto de bronze, de céu de bronze, chão de ferro, Ele está dando uma figura muito clara, que o povo hebreu entendeu muito fácil o que aquilo representava. E em último entendimento, representava para eles a morte, porque eles eram levados para isso. Esse era um símbolo
que representava isso, e que é exatamente o que o inferno tenta fazer, te matar. Aquele que guarda no seu interior o pecado, vê em última instância a morte, porque o salário do pecado é a morte. Não é uma morte instantânea, mas é morte aos poucos, porque o pecado te afasta de Deus. Queridos, quando você vê lá na Bíblia, bronze, essa é a mão de Deus parando de agir sobre a tua vida, e consequentemente vendo o povo sofrendo. Todas as vezes que você vê um povo sofrendo, perdendo, morrendo, sendo invadido, sofrendo e etc., ameaçado, perdendo guerra, etc., você lê lá que há algum pecado na nação. Sempre, todas as vezes. A Bíblia inteira nos conta histórias de pessoas que ocultaram pecado e se deram mal. Uma dessas histórias, eu não quero deschavar ela aqui, mas você lê na tua casa, está lá em Josué capítulo 7, verso 19, põe para mim. O povo, Moisés já tinha sido recolhido, Josué agora assumiu o comando como pessoa número 1, Moisés passou o bastão para Josué, e agora Josué comanda o povo de Deus. Então agora eles atravessaram o Rio Jordão, e eles estão diante da primeira cidade fortificada que eles teriam que batalhar, que era Jericó. Agora eles estão diante de Jericó, eles avançam contra Jericó, ganham de Jericó, e o Senhor dá uma ordem: destruam tudo e não peguem nada, porque tudo que tem nessa cidade é consagrado. E eu não quero coisas que não pertencem a mim. Destruam tudo e não peguem nada. E aí a gente vê a consequência. No verso 19, diz assim: então Josué disse a Acã, meu filho. Aí vem esse cidadão Acã, e ele vê algumas coisas que ele gosta, ele vai, pega, esconde. Então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, e não me esconda nada. O verso 20 diz assim: Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então, e estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Até aí tá bom. Ele esconde. Sabe o que acontece? O povo vai para uma guerra, mas eles estavam em pecado, havia uma brecha. A mão de Deus se recolheu de sobre o povo, os céus se fecharam, e agora eles vão para uma batalha, para uma cidade chamada Ai, uma cidade desse tamanhinho, muito menor que Jericó, e aí eles vão, e muitas pessoas morrem nessa batalha, e eles perdem a batalha para uma cidadezinha pequenininha chamada Ai. O povo de Deus, com os seus milhares no seu exército, perde a batalha, e eles dizem, Senhor, o que aconteceu? E ele diz, sabe por que vocês perderam? Porque há coisa escondida. E hoje, quando a gente olha para as nossas vidas, o porquê será que nós perdemos muitas coisas? Porque há coisas escondidas, pecado escondido. Quando você vê o povo clamando na Bíblia, você vê pedido de perdão, você vê povo confessando pecados, então você vê Deus voltando a responder, você vê Deus voltando a agir, você vê Deus voltando a proteger, você vê Deus voltando a prosperar. O povo pecou tanto que Deus permitiu que eles fossem levados para a Babilônia. Anos e anos se passaram, até que, movido pelo Espírito de Deus, Daniel começa a orar pelo pecado do povo, pelo pecado dos seus pais, pelo pecado dos seus ancestrais. E ele diz, Senhor, os nossos pais pecaram, os nossos antepassados pecaram contra ti, perdoa os nossos pecados, volta a agir a nosso favor. Então Deus libera para que eles voltem até a prometida, porque aonde há pecado, há céu de bronze, mas onde há confissão de pecados e arrependimento, há o retorno da presença de Deus, e o agir e o favor de Deus novamente sobre a vida desses. Pecado fecha os céus, humilhação e arrependimento e mudança abre e rompe os céus. Nós conhecemos muito bem um verso que durante um tempo aqui nós repetimos esse verso, e você tanto ouviu ele, que está em 2 Crônicas 7,14. Você sabe muito bem
Que verso é esse que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, você vê humildade aí, você vê oração, busca, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, e curarei a sua terra, e sararei a sua terra. Sabe que circunstância isso foi falado? Salomão acaba de construir o templo, e ele fala: Deus, está aí o templo. Deus olha e fala assim: eu gostei do templo, e eu vou escolher esse templo para eu habitar. E aí, depois que Deus acabou de falar isso, eu vou escolher esse templo para habitar, sabe o que ele fala no verso 13, o verso anterior ao 14, olha o que ele fala no verso 13, ele fala assim: você tem que entender que hoje você é o templo, amém? Hoje é aí que o Espírito Santo mora. Ele diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, e aí sim ele emenda: se o meu povo, que se chama seu meu nome, ele já está dizendo assim: olha pessoal, se por acaso eu fechar os céus, saibam que vocês têm que orar, confessar algum pecado, se humilhar e me buscar em oração, para que eu possa voltar a agir. Não há outro caminho para você ver os céus sendo rompidos, se não confessar os seus pecados. E não ache você que você é uma pessoa boa, sã, que você trabalha, exerce ministério, que você não tem pecado, que você não cobiça, que você às vezes não alimenta maus pensamentos, que você não tem maldade no seu coração, que você não é tomado por ira, que você às vezes não é egoísta, que você às vezes não é cobiçoso, que você não é movido por emoção, que você é negligente com a palavra, que você não busca, não louva e não adora como poderia e deveria, que muitas vezes você é preguiçoso, preguiçosa. Não pensem em vocês, queridos, os mais nobres entre nós, que nós não temos pecados. Quando o céu se fecha, não há outra saída senão se humilhar e confessar os seus pecados. É o que tem faltado para muitos de nós. Aonde tem pecado, deve haver oração e confissão de pecados, para que haja quebra dos grilhões, rompimento de céu sobre as nossas vidas. A palavra de Deus é clara: a igreja de Cristo tem sofrido, porque tem retido o pecado e não exposto o pecado. Quando você conta o seu pecado, quando você expõe o seu pecado, você fecha a boca do leão, você destrói o céu de bronze, e a glória do Senhor volta a te alcançar. E aí há restauração, o céu se abre novamente, e volta a haver intervenção divina sobre você, sobre a tua casa, sobre a sua família. Deixa eu te dizer uma coisa, para você entender. A primeira estratégia de Satanás nas nossas vidas, a primeira é fazer com que você oculte pecados. Basta ver o que aconteceu lá no Éden. Você cai em pecado, há uma tendência humana. Crianças com 2 anos de idade, você olha e fala: você fez isso, você mexeu, fala para o papai. Não é assim que elas fazem, você sabe que foi. Não tem outra chance de ter sido alguém. É você, tua esposa, teu filho em casa. Ele mente. Está enraizado. O ser humano, ele tende a esconder. É isso que acontece. Você caiu com a tua namorada, com o teu namorado. Primeira coisa que o miserável fala é: não conta para ninguém, não conta para o pastor. Ninguém pode saber. Aí aquela menina fica doida, fica chorando, rasgada, 1 semana, não aguenta e vem e confessa. A primeira coisa, Satanás usa a boca do miserável para falar: não conta para ninguém, pelo amor de Deus, ninguém pode saber. Você tem muitas coisas, tem ministério, a gente não pode falar. Primeira coisa, é o que aconteceu lá no Éden, estratégia de Satanás, no 3:8. Se quiser jogar Gênesis 3:8, o homem pecou, a mulher, comeram do fruto. O que aconteceu? Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Queridos, quando a gente peca, a primeira coisa que a gente quer fazer é esconder. Quando você errou com alguém, você não quer olhar na cara dele, você olha assim embaixo, você se submete. É um jugo que agora está sobre a vida. A gente se esconde. Tem gente que vai se esconder mudando de célula. Tem gente que se esconde mudando da igreja. Tem gente que se esconde indo para a sede. Tem gente que se esconde agora indo para Cumbica. Tem essa agora.
Onde você está, né? Estou indo com bica. Aquela risada assim. Você sabe o que está acontecendo. Sabe o que é isso? Vazando. Então a primeira estratégia de Satanás é fazer você ocultar pecado. É fazer você ficar no encolho. Sabe por quê? Porque agora ele te tem na mão, amigo. Ele te tem na mão. Você esconde o pecado, ele tem na mão, para que ele possa exercer a segunda estratégia dele. Sabe o que é? Eventualmente ou oportunamente, quando for conveniente para Satanás, agora ele te expõe de uma forma vergonhosa. Ele vai fazer de você um espetáculo, porque agora ele vai te expor e te envergonhar de uma forma muito maior. Quando você retém, você fica na mão de Satanás, e agora ele pode te expor a qualquer momento. Porque é tão importante confessar pecados? Porque se você conta, Satanás ele perdeu o elemento acusação. Você ouviu o que o Márcio fez uma vez na vida dele? Fez as coisas que... Você fala, não, eu sei disso. Ele fala lá no altar, inclusive ele dá esse testemunho. É mesmo? Ah, então tá. Acabou, a pessoa não tem mais do que te falar. Acabou a surpresa. Quando você confessa, você tirou de Satanás a chance dele te expor. E é por isso que ele gosta de ter você na mão dele. Jesus sabia que nada podia ficar oculto. E tem muita coisa oculta no meio da igreja, queridos. Tem muita coisa oculta, de coisas que você fez, não foram confessados, talvez de coisas que você vem fazendo. Você acha que não tem problema nenhum você assistir um filme pornográfico com a sua esposa, porque afinal eu estou com a minha esposa, mas são coisas que entram na tua mente. Você acha que não tem problema nenhum ouvir uma banda ou outra secular, que na verdade canta lixo, que vem para o teu coração, mas você é isso. Mas você acha que é normal, isso não precisa ser confessado. Tudo bem, os céus permanecem fechados. Pessoas que não buscam. Jesus já ensinava os seus discípulos, lá em Mateus 5, Mateus 10, 26, ele fala aos seus discípulos assim: portanto não tenham medo deles, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. E ele fala assim, em um determinado trecho, que essas coisas que estão ocultas, um dia serão alardeadas dos telhados. Imagina se eu pegasse aqui 5 pessoas por culto e falasse assim, ó, a tua vida vai ser exposta nesse telão. Nós vamos assistir todo mundo. Como foi a tua semana? No teu quarto, quando estava no computador, aquela hora que você chegou em casa com a tua esposa, pessoal, apaga a luz, nós vamos assistir a vida do João. Aí todo mundo aqui assistindo. Já pensou se a tua vida fosse exposta nesse telão? Já pensou se a tua semana, se o teu mês, a busca que você deu no Google fosse exposta aqui? As respostas que você deu para os teus filhos, para a tua esposa, os bafos que você deu com o teu chefe, as mentiras que você contou para as... Já pensou? Nada que está oculto vai permanecer oculto, mas vai ser exposto de uma forma ou de outra, e o meu desafio aqui para vocês, e a minha sugestão é que vocês exponham logo aquilo que um dia pode te envergonhar, e quanto mais tempo ficar em oculto, maior é a vergonha que você vai passar, mas pastor, é difícil confessar. Acaba com essa prisão na tua vida hoje. Para de guardar esse pecado e ficar aprisionado a ele. Para de ficar na mão de Satanás. Rompe logo com esse céu sobre a tua cabeça. Confesse o teu pecado, por mais difícil que seja. Confesse o teu pecado, porque quando isso acontecer, você vai sair da mão de Satanás. Sabe o que Mateus 21, 44 diz? Ele diz assim: Jesus Cristo é a rocha, amém? E esse verso diz assim, põe aí para mim: aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre a quem ela cair será reduzido a pó. Ou você confessa, sofre vergonha e é despedaçado, ou você oculta e quando ele for exposto, você vai virar pó.
Então conta logo o teu pecado, seja para tua esposa, seja para os teus amigos, seja para o teu pai, para tua mãe, para o teu sócio, seja para o teu chefe, seja para o teu líder, seja para o teu pastor, mas abre o teu coração e rompe de uma vez esses céus, esse teto, expõe a tua fraqueza, fala: errei mesmo, pequei mesmo, escondi mesmo, a minha vida é assim, parece que é assim, mas na verdade é assado, pastor, você não sabe o que eu tenho vivido, é isso que eu tenho feito. Vai haver choro, vai haver dor, vai haver exposição, vai haver vergonha, mas vai haver céus abertos e a glória de Deus voltando para restaurar a tua vida, para restaurar a tua família, teu casamento, teu ministério, teu chamado, tua vida, tua alegria, tua paz. Oh, aleluia! Confessa logo, antes que a tua família acabe, antes que teu casamento acabe, antes que a tua igreja sofra. Não tenha medo de confessar o teu pecado, porque Deus é misericordioso, amém? Deixa eu te falar, Deus, Ele é compassivo, Ele é cheio de graça, Ele é cheio de misericórdia, o perdão dEle está à tua disposição. Enquanto você oculta pecado, você está dizendo assim: não, Deus não vai me perdoar, Deus não perdoa. Você está então matando a obra de Deus na cruz do Calvário, que Ele morreu pelos meus e pelos teus pecados. Quando você oculta e diz: não, Deus não me perdoa, você está acabando com a obra da cruz. E Ele morreu justamente por isso, por amor a mim e por amor a você. Você nega a graça quando você oculta o pecado. E posso te dizer uma coisa? Te dizer uma coisa com toda sinceridade, eu não estou abrindo precedente para ninguém pecar, mas eu vou te dizer, Deus sabe que você peca e que você ainda vai pecar. Sabe por quê? Deus, Ele quando te chamou, Ele sabia quem você era, Ele conhecia os teus erros, Ele conhecia o teu egoísmo, Ele conhecia o teu racismo, Ele conhecia a tua dissensão de pessoas que não são da sua laia, da sua nobreza. Ele sabia da sua mentira, do teu esquema, Ele sabia da tua mente poluída, Ele sabia de alguns vícios que você tinha. Tudo bem, vem, porque Ele te chamou, e Ele te chamou assim, e Ele sabe dos seus defeitos. Obviamente que Deus não quer que você peque, mas Deus já sabe que você vai pecar. Ele fala: filhos, filhas, eu não quero que vocês pequem. 1 João capítulo 2, 1 e 2. Mas se vocês pecarem, tem um advogado perante o justo juiz, Jesus Cristo. Então tudo bem, tentem não pecar, mas se houver pecado, eu estou aqui pronto para perdoar, porque todos aqueles que confessarem os seus pecados serão perdoados. Então não entra nessa de que a tua vida acabou, porque Deus é misericordioso. Confessa logo o teu pecado, para que ele não vire um problema. Posso dizer uma coisa com toda sinceridade no cantinho do pastor? Eu estou cansado de lidar com pessoas que ocultam pecado. Cansado. Porque se você oculta o teu pecado um mês, é um pepino. Pô, temos um pepino, tá lá, vai lá, Marcião, resolve. Se você oculta 3 meses, é uma bucha. Não, é uma bucha, vamos resolver. Se você oculta um ano, é um problemaço. Mas se você oculta mais, aí, queridos, é gerenciamento de desgraça, só para gerenciar, porque você já estragou o casamento, já, aí a gente vem só para fazer um gerenciamento de desgraças. Todo mundo já sofreu, todo mundo chorou, pastor chorou. Ou você acha que eu não sento naquele gabinete e não choro com algumas coisas que acontecem? Conta logo e busca ajuda, junto daqueles que Deus colocou na tua vida, para andarem contigo, te estenderem a mão, o ombro. Conta, está na hora da igreja se levantar. A gente não pode mais deixar, eu não aguento mais ver casamentos destruídos, eu não aguento mais ver pessoas roubadas nos seus chamados, eu não aguento mais ver pessoas que agora perderam os seus sentidos de vida, os seus chamados, os seus propósitos. Eu não aguento mais ver sonhos destruídos, eu não aguento mais ver emoções abaladas, eu não aguento mais ver teto fechado de pessoas que ocultam os seus pecados, ministérios acabando. Se precisar,
a gente fica e ouve cada um confessar os seus pecados. Não tem problema. O problema é guardar e ocultar pecado. A Bíblia fala: o que você planta, você colhe. Gálatas 6:10. Ele diz assim: certamente, é óbvio, é por certo que aquilo que você plantar, você vai colher. Certamente. O que você tem colhido? Sei que você talvez esteja sofrendo hoje por não confessar o seu pecado. Eu sei que você tem muito a perder se você confessar. Mas no fundo, eu sei que tudo que você quer é ser livre. É falar de uma vez e respirar e poder deitar a cabeça no teu travesseiro e dormir. Seja sincero. Eu quero te mostrar uma história. Eu gostaria de falar um pouco mais dessa história, mas eu me estendi, não vou. Mas 2 Samuel capítulo 11 diz que Davi peca. Davi um dia olha uma pessoa tomando banho na varanda, que nós sabemos que ela é neta de Aitofel, né? Foi uma novidade para nós quinta-feira, não é? Ele vê Batseba tomando banho, então ele vai e adultera com Batseba. Batseba era casada com Urias. Como se não bastasse sair com a mulher de um cara, Davi ainda manda matar o cara para ficar com a mulher dele. Ele peca, e peca feio diante do Senhor. Você sabe, Davi era um rei, ele tinha autoridade. Se ele quisesse mandar trazer uma mulher, ele mandava. Se ele quisesse matar um cara, ele matava. E ele fez isso e ficou mal, achou que ninguém ia saber. Deus manda então o profeta Natan. Natan conta aquela historinha tão bonita, e ele fala: você é o cara que pecou, Deus está te repreendendo, Davi. A primeira reação de Davi é: pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. Davi começa então a se arrepender, um homem arrebentado que pecou. Mas o que eu quero terminar esse culto dizendo é que Davi era sim uma pessoa que teve os seus momentos de fraqueza, mas ele faz uma oração. Eu queria que você abrisse no Salmo de número 51, aliás não precisa abrir, não abre. No Salmo de número 51 ele faz uma oração que deveria ser a sua e a minha oração hoje. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Essa é a oração de Davi, e ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Por isso, purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Que oração linda de Davi. Que oração linda de Davi. Continua com seus olhos fechados, nós já estamos terminando. Davi, ele foi contra a maioria dos 10 mandamentos, quase todos. Ele cobiçou, ele roubou, ele matou, ele teve inveja, ele pecou contra o Senhor, ele fez tudo ali de errado, mas ele mostrou arrependimento. Sabe por que a glória de Deus talvez não tenha alcançado a tua vida? João Batista, quando ele veio como aquele que prepararia o caminho para o Senhor. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos. Ele veio antes de Jesus, como o profeta havia dito, e ele veio pregando mensagem de arrependimento. Não haveria forma das pessoas receberem a glória de Deus se antes elas não se arrependessem.
Ele é aquele que declarou: eu vos batizo com água, mas depois de mim vem um que batiza com o Espírito e com fogo. Se você não se arrepender, se você não passar pelo processo de João, você não vive o processo de Jesus. Se você não passar por arrependimento, você não vive a glória do Senhor. Pedir perdão é uma prática, é confessar suas dívidas, seus pecados, suas fraquezas a cada dia. Eu vou dar uma dica para vocês. É como aquela dona de casa que arruma a casa ou que lava uma louça. Não adianta. Como é ruim você acumular a louça de 4, 5, 6 dias. Como é ruim você não arrumar a tua casa por 1, 2, 3 semanas. O lixo se intensifica. Mas quando você arruma um pouquinho por dia, perdão é todo dia, queridos. Quando você for dormir, confesse os teus pecados daquele dia. O que você fez pela manhã, o que você fez à tarde. A tua confissão de pecado, ela é diária, é confissão do dia a dia. Os céus não podem ficar fechados sobre a tua vida. Hoje é noite de cura para a tua vida. Hoje é noite de mudança. Jesus Cristo morreu para isso, para perdoar os teus pecados. Deus quer que o reino dele venha. Deus quer que nós vivamos na terra como é nos céus. Mas como os céus virão se hoje há tetos de bronze? Onde só vai ser tempo de arrependimento. Arrependimento. Agora é hora de romper, de abrir o céu. O seu céu, não o céu do teu vizinho, mas o teu céu. É um céu para cada um. Eu não sei o que há sobre a tua vida hoje, mas se a tua sensação é essa, de céus fechados, de céus de bronze, é hora de